Bom, vamos começando e eu vou permitindo aos poucos que as pessoas entrem. Eu só vou pedir àqueles que podem, tá? Que abram as suas câmeras, porque eu me sinto tão sozinha olhando para essas fotinhos no escuro. O Claudemir tá com a câmera aberta, olha que legal. Olha o Pedro, seja bem-vindo, Pedro, Maura, muito obrigada. Eu tenho um problema de solitude. Se eu olhar essas câmeras fechadas, começa a me dar uma tremedeira, meu coração começa a palpitar. Assim me dá a impressão que eu estou com vocês em sala de aula, tá bom? Eu estava falando, enquanto eu estou permitindo que entrem na sala, eu estava falando para a turma agora anterior que nós, seres humanos, não fomos feitos para ficarmos sozinhos, né? A não ser que você queira fazer assim, lá num monte tibetano, alguma coisa tipo ficar incomunicável, mas a gente foi feito para ter relacionamentos, né? Isso está mais do que comprovado. E eu estava falando que com essa pandemia, eu acho que não foi só a questão pandêmica em si. Boa noite, Rafael. Não foi só a questão pandêmica. Boa noite, Paulo. Mas também as pessoas estão muito doentes, né? Com relação à alma, com relação à mente, porque pessoas desenvolveram síndrome do pânico, desenvolveram depressão em razão dessa falta de relacionamento. Então, é importante. Então, assim, para que eu não desenvolva nenhuma síndrome, que eu não tenho dinheiro para fazer, psicólogo, eu peço que quem puder abra as câmeras para eu poder aqui. Oi, Luana! Gostei da camisa, hein? Para inaugurar a aula. É isso aí. É isso aí, Luana. Gostei. Bom, olha só. Para quem não me conhece, eu sou professora Flamer Távora, né? Sou professora do Centro Universitário do Rio de Janeiro, titular justamente das matérias de Direito Internacional Público e Privado, mas também leciono Direito do Consumidor, ECA, e sou também a coordenadora do TCC em Direito e hoje coordenadora do NPJ. Bom, antes que eu me esqueça, eu quero dar um recadinho para aqueles, e aí me perdoem para os que não estão inscritos na matéria, mas eu tenho que aproveitar esse momento, para os que estão inscritos na matéria de projeto, que amanhã a gente não vai ter aula em razão de eu ter que estar na faculdade na colação de grau, tá? Mas a Luana já havia passado esse recado para vocês. E um outro recado para aqueles que fazem o projeto comigo, eu já coloquei lá na nossa plataforma, no Classroom, eu coloquei tanto o manual, quanto também coloquei a carta de aceite. Vou falar rapidamente para aproveitar o tempo aqui e para que vocês já se adiantem. Exemplo, o Paulo Melo escolheu no seu projeto para falar sobre, vou dar um exemplo aqui, juiz das garantias. Se ele vai falar sobre essa matéria, se o TCC dele vai ser sobre isso, ele já tem que procurar o seu respectivo orientador, que vai acompanhar no projeto e que vai acompanhar também no seu TCC, tá bom? E lembrando que eu ia colocar a relação de professores, como eu sempre coloco na plataforma, mas há alguns alunos que, mesmo que os professores não estejam disponíveis no momento para orientar, às vezes ele tem um contato maior com o professor, tem uma intimidade maior com o professor, e ele vai conseguir essa orientação. Então, eu vou deixar em aberto, tá? O importante é que vocês já contactem com os orientadores de vocês. Tem uma carta aceite lá na plataforma agora. Essa carta aceite, ela tem um prazo para vocês postarem. O que é essa carta aceite? Vocês vão entrar em contato com o orientador deu ok, o exemplo do Paulo. O Brito, que é o professor de penal, ou o Ronald, deu o ok, ele vai assinar e vai digitalizar essa carta, ou vai tirar foto, enfim, e vai postar lá na plataforma. Ou seja, essa carta aceite é a formalização que o seu orientador está te aceitando e vai também estar aí tutoriando você até o final do seu projeto, até o final da sua monografia. Lembrando que, em razão dessa pandemia,
Por enquanto, nós não temos defesa oral, mas sempre tivemos defesa oral no final do TCC. E se Deus quiser, se nós voltarmos às aulas presenciais, aí no próximo semestre vocês podem defender aí a monografia de vocês. Então, só estou falando isso aqui na nossa aula, que é para a gente adiantar, já que amanhã a gente não vai ter essa aula. Na próxima aula é que a gente vai estar com a aula online no que diz respeito à disciplina de projeto, tá bom? Então, não se esqueçam, dê uma olhadinha lá na plataforma do projeto e já vai adiantando, já vai entrando em contato com o seu orientador para que ele possa assinar a sua carta aceite. Não deixem de postar a carta. Por quê? Porque isso é uma formalização. Para depois o orientador ou até mesmo o discente não dizer, mas ele disse que ia me orientar e não me orientou. Assim fica um documento para vocês e para o orientador, tá bom? Aí, Luana, você, quem é o representante é a Luana, né? E aí já deixa já isso esclarecido para os alunos, tá bom? Professora, o que acontece? O Alex é representante da noite com a Sara. Veio um pessoal da manhã, ao todo 32 alunos da manhã, e tem também os colegas de Araraquara. Não tem Então, importância. Aqueles que está estão... mesclado. Sim, não tem importância. Aqueles que estão inscritos no projeto, todos precisam ter orientador, tá? E aí, cada um vai, de forma individual, procurar o seu orientador, tá bom? Mas os que estão inscritos na matéria precisam fazer o projeto e precisam ter o orientador, porque eles vão ter que ser orientados até o final do TCC, tá bom? Bom, vamos começar a nossa aula de hoje. Primeiro, para aqueles que diz que eu dispenso a apresentação, que já me conhecem, sabe que eu adoro material escrito, sabe que eu adoro anotação. Então, nós vamos fingir mesmo que a gente está na sala de aula, tá bom? E aí, material que a gente precisa usar. Quem gosta da velha caneta, do velho caderno, do velho papel, já pega aí, porque vai anotar. Quem gosta de tablet, de telefone celular, enfim, vamos fazer as nossas anotações. A cada aula a gente tem um tema. Essa é a aula 1, que é a aula introdutória, tá? Então, é a aula 1, introdutória, da matéria do direito do consumidor. Essa é a nossa aula 1. Eu não posso esquecer uma coisa importante, porque a partir da outra semana a gente vai usar o Team Link, em razão justamente que a Luana comentou, que nós estamos recebendo alunos também de São Paulo. E com isso, o Meet, ele não suporta tanto no horário quanto no que diz respeito à proporção de alunos. Porém, gente, na semana que vem a gente vai usar o Team Link, mas sabendo que provavelmente no finalzinho agora de agosto a gente vai migrar para o Teams, que é da Microsoft. Eu já baixei o meu login institucional, mas depois eu vou explicar para vocês, para quem de repente tem alguma dificuldade, vou botar o download lá para baixar. Por quê? Porque o Teams, ele não tem limite, tanto de proporção de número de alunos quanto de tempo, tá? Mas isso tudo a gente vai combinando. Por enquanto, na semana que vem, eu ainda vou estar utilizando o Team Link. Hoje eu estou usando o Meet, porque eu já usava ele e acabei colocando aqui. Mas o Meet agora ele tem horário para aquele que é gratuito. Então, em razão disso, eu vou usar o Team Link na próxima semana e depois a gente vai, aos poucos, vai migrar para o Microsoft Teams, tá bom? Bom, um último recado, antes que eu esqueça. No final da nossa aula, a gente tem uma surpresa da aula inaugural, tá? Mas aí essa surpresa só posso falar no final. Fiquem aí comigo. Então, vamos lá. O que a gente vai usar? Constituição e CDC. O tempo todo a gente vai estar falando aqui desse material, sobretudo o CDC. E volta e meia eu vou pedir para vocês anotarem algumas coisas. Primeiro, porque é quase que matéria obrigatória para concurso público, noções de consumidor, principalmente tanto na parte penal, né, no que diz respeito às sanções, quanto na parte também dos fornecedores,
dos consumidores. Então, essas partes aí são muito cobradas em concurso. Tanto faz em concurso no que diz respeito à parte policial, quanto também a parte judiciária, TJ, magistratura, Ministério Público, enfim, o CDC ele é muito cobrado. Então, volta e meia, eu também vou estar falando com vocês aqui alguns enunciados, algumas súmulas, tá? Porque isso é importante para agregar o nosso conhecimento. Porque hoje, banca de concurso público, banca de OAB, eles estão interessados também em saber se o aluno sabe as súmulas, os enunciados, e aí se vai, tá bom? Bom, então a gente vai começar a nossa aula falando sobre o seguinte. O CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor, ele é, melhor dizendo, uma lei que é considerada uma das melhores leis no que tange a questão consumerista, né? E o mais, quando a gente pensa no bloco de constitucionalidade, aquela pirâmide de Kelsen que vocês estudaram lá em Direito Constitucional, quando a gente pensa nisso, o Matheus está com uma blusa bonita também, hein? Gostei. Então, quando a gente pensa nisso, a gente pensa que o bloco de constitucionalidade, nós temos lá na pirâmide, lá no pico dela, o quê? A Constituição, os tratados internacionais que versam sobre os direitos humanos e das emendas constitucionais fazem parte desse bloco de constitucionalidade. E abaixo nós temos as demais leis e aí até chegar lá a estrutura da pirâmide. E o que eu quero chamar a atenção é para o CDC em si, no que diz respeito à parte axiológica dele. O CDC, ele é uma lei ordinária, mas alguns autores, alguns doutrinadores, eles colocam o CDC de tamanha importância, e ele realmente é, porque ele tem o viés principiológico, de dizer que o CDC, ele é uma norma até infraconstitucional. Por quê? Porque ele é muito importante, diz respeito aí à parte principiológica. E aí, doutores, eu quero chamar a atenção para vocês justamente sobre isso que a gente está falando. Vamos começar a abrir a nossa Constituição, para que a gente veja aí o tamanho da importância do CDC. Enquanto vocês vão abrindo, eu vou tomar uma água aqui rapidamente, e vocês vão abrir a Constituição no artigo 5º primeiro. 5º. Abriu no artigo 5º, vai para o inciso 32. Vai para o inciso 32. Quem esqueceu o numeral romano, X, X, X e 2 pauzinhos. Para quem esqueceu, numeral romano. Então, vamos lá. Olha só. Olha que importante a gente estudar direito constitucional também. E olha como as matérias, elas se entrelaçam, elas se cruzam. Quando a gente fala da questão dos direitos fundamentais, os direitos fundamentais, eles não estão pertinentes somente ao artigo 5º. Eles estão também em outros artigos. Eles estão nos direitos sociais. O que vai diferenciar é o quê? Aquelas chamadas que muita gente conhece como geração, mas tecnicamente a gente chama de dimensão. Primeira dimensão, segunda dimensão, terceira dimensão, quarta dimensão, quinta dimensão de direitos. Então, é importante a gente observar que o CDC ele tem tanta importância, não o CDC em si, né? A relação de consumo tem tanta importância que o legislador colocou ele dentro da Constituição. Vamos, então, ler o artigo 5º, inciso 32. Vamos lá. O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Olha que importante. Então, de uma forma topográfica, o artigo 5º, lá no 32, está dispondo sobre a relação de consumo. Então, logo, eu posso supor que a relação de consumo ela é tutelada pelo Estado. Ela é tutelada, guardada pela minha Constituição. Para tanto que ela está lá no artigo 5º da Constituição. Olha uma coisa interessante também. Já que a gente está com a Constituição, nós vamos passear pela nossa Constituição. A Constituição é a Bíblia
né, forense, é a Bíblia do estudante de direito. Então, vamos lá para o artigo 170. Artigo 170 da Constituição. 170, inciso 5 da Constituição. Olha lá. Olha o que diz o caput do 170. A ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim assegurar a existência digna conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios. Olha o inciso 5. Defesa do consumidor. Olha que interessante. Então, doutores, vocês vejam que a relação de consumo ela é tão importante que ela é salvaguardada pela nossa Constituição e topograficamente ela está no artigo 5º, que diz respeito aos direitos e garantias fundamentais, e também está no artigo 170, que diz respeito à ordem econômica. Ou seja, tanto a relação precisa de proteção e tem aí um princípio fundamental, quanto também a relação de consumo faz parte da nossa ordem econômica. Ou seja, é importantíssimo essa relação de consumo, tá bom? E aí, não mais também, e nem menos importante, a gente tem, não precisa pegar, porque de repente pode dar trabalho para vocês, eu vou ler para vocês, o ADCT. O ADCT, o que é o ADCT? Eu acho que todos estão lembrados, né? Que é o ato das disposições constitucionais transitórias, que vai estar ditando lá, que foi emergido antes da promulgação em si da Constituição. Vem a feitura, né? É como se fosse uma carta de apresentação da Constituição. Então, lá no ADCT, no artigo 48, olha que interessante, a Constituição é de 88. O artigo 48 do ADCT diz o seguinte: o Congresso Nacional, dentro de 120 dias da promulgação da Constituição, elaborará o Código de Defesa do Consumidor. Olha que interessante. No nosso ADCT, nós já tivemos a previsão, o legislador já fez a previsão que teríamos que elaborar um código somente para a relação de consumo. Então, doutores, a Constituição é de 88, o nosso código é de 90, e aí o próprio legislador disse, olha, a relação de consumo é tão importante que nós vamos aí fazer uma lei própria para estabelecer essa relação de consumo. E aí veio o nosso CDC. Então, é importantíssimo a gente entender essa parte histórica da 8.069 de 90, tá bom? E aí a gente vai começar a anotar algumas coisas importantes na aula de hoje. Eu gostaria que vocês anotassem aí, além dos artigos que vocês já colocaram, o artigo 5º, inciso 32 da Constituição, artigo 5º, inciso 32 da Constituição, o artigo 170, inciso 5, também da Constituição, 170, inciso 5, também da Constituição, que eu acabei de ler para vocês, e o artigo 48 do ADCT. O artigo 48 do ADCT. Tá bom? Então, é importante que vocês coloquem esses artigos aí, porque eles inauguram, tá? Essa parte introdutória do CDC. Aí, eu gostaria que vocês anotassem um título, ou melhor dizendo, um subtítulo, que eu vou falar agora para vocês. Vocês vão anotar o seguinte: peculiaridades das normas de proteção ao consumidor. Vou repetir. Peculiaridades das normas de proteção ao consumidor. Vou explicar e depois que eu explicar, eu passo para vocês anotarem. Olha só.
Quando a gente diz essas peculiaridades, nós temos que pensar que os doutrinadores, eles dividem essas peculiaridades em três, tá? Que peculiaridades seriam essas? Vou ler para vocês e vou explicar, depois eu passo para vocês anotarem. Um microsistema jurídico, principiológico e normas de ordem pública e interesse social. Vou explicar. Quando a gente fala de um microsistema jurídico, o que é um microsistema jurídico? É aquele sistema que ele tem compilado, ele tem compacto nele todas as outras normas do direito. Ora, nós começamos a nossa aula falando do artigo 5º da Constituição, que trata de direitos e garantias fundamentais. Portanto, o CDC, ele é tão importante a relação de consumo que o legislador colocou ele topograficamente no artigo 5º, no inciso 32. E quando a gente fala dessa questão de microsistema, é porque ele tem princípios peculiares a ele. Quer ver um princípio que é importantíssimo do CDC, mas nós vamos falar isso mais adiante? O princípio da vulnerabilidade. Por que é o princípio da vulnerabilidade? Porque antes de qualquer coisa, a gente tem que pensar que o consumidor é a parte vulnerável, mais vulnerável. E, portanto, essa tutela do Estado de guardar essa relação de consumo. E aí, doutores, eu quero chamar a atenção para vocês para uma coisa. Nós temos um doutrinador, eu gosto muito dele, ele é um doutrinador constitucionalista, Celso Bandeira de Mello. Celso Bandeira de Mello, ele diz uma frase que eu uso muito nas minhas aulas, que ele fala assim, olha, transgredir um princípio é pior que transgredir uma norma. Por que transgredir um princípio é pior que transgredir uma norma? Porque se eu transgrido aquilo que é a base, ou seja, eu tenho aqui os princípios são a base. Logicamente, se eu transgrido esses princípios, o que acontece? Eu vou transgredir toda a norma, ou seja, tudo aquilo que nasce depois desse princípio. E transgredir um princípio é pior que transgredir uma norma. Porque se você viola um princípio, você viola a base, o nascedouro dessa norma. Então, o CDC, ele é um microsistema jurídico, por quê? Porque ele tem nele aí o pilar de princípios peculiares, como, por exemplo, o princípio da vulnerabilidade, o princípio da boa-fé, tá bom? Por ser interdisciplinar. Por que ele é principiológico? Porque ele também, além de carregar essa questão principiológica também, ele carrega consigo questões que são interdisciplinares. O CDC, ele conversa com direito civil, ele conversa com direito penal, ele conversa com direito tributário, ele conversa com vários direitos. Quer ver uma coisa que eu acho muito interessante? Quando a gente fala de responsabilidade civil, vocês já estudaram responsabilidade civil no 6º período, né? Quando vocês falam de responsabilidade civil, a responsabilidade civil no Código Civil é voltada para uma teoria subjetiva. Ao contrário do CDC, que é uma teoria objetiva. Porém, quando a gente fala de responsabilidade civil, a gente tem a regra e a exceção. A regra no Código Civil é que a teoria é subjetiva. A exceção não é que ela é subjetiva. Já no CDC é o contrário. A regra é que ela é objetiva. E a exceção, que ela é subjetiva. E aí essa subjetividade é no que tange a questão dos serviços dos profissionais liberais. A gente também vai falar disso mais adiante, tá bom? E aí, eu quero chamar a atenção para vocês nessa questão da questão principiológica, chamado diálogo das fontes. Depois eu vou passar para vocês anotarem. Esse diálogo das fontes é uma teoria aplicada no direito brasileiro que foi através de um alemão, de um autor alemão, que eu não vou me lembrar o nome dele agora, mas ele aplicou essa teoria aqui, e aí essa teoria ela foi aplicada por alguns doutrinadores no Brasil, chamada diálogo das fontes. E alguns juristas, alguns juízes, eles usam essas fontes.
dentro da questão do diálogo. Professora, o que seria isso na aplicabilidade realmente prática? Olha só, quando eu falo que o CDC conversa com outras disciplinas, como direito civil, o juiz, dentro de uma relação de consumo, ele pode aplicar o Código Civil, ele pode dialogar com o Código Civil numa relação de consumo, justamente pela aplicação da teoria do diálogo das fontes, tá bom? Isso aí está dentro dessa questão justamente dos elementos peculiares do Código de Defesa do Consumidor. E uma outra coisa que eu quero chamar a atenção é para a norma de ordem pública e interesse social. Nós lemos lá no artigo 70 que, olha que interessante, a relação de consumo, ela não é importante somente como direito fundamental, não. A relação de consumo, ela faz o quê? Andar o quê? Um país. A relação de consumo faz o quê? Faz com que esse país andeje dentro da relação econômica financeira. Um país que não tem relação de consumo, como é que você vai viabilizar essa ordem pública, esse interesse social? Como é que você vai girar as fontes, os capitais, se você não tem relação de consumo? Aliás, nós estamos aqui numa relação de consumo. Vocês têm uma relação de consumo com a instituição de educação. Então, a relação de consumo, ela se dá a todo momento. Quando o Paulo acorda de manhã e se ele vai à padaria comprar pão, ele estabelece uma relação de consumo. Se o Pedro chama um Uber, ele estabelece uma relação de consumo. Se a Joana entra dentro de um BRT, ela estabelece uma relação de consumo. A todo momento, nós estabelecemos relações de consumo. Portanto, essas relações de consumo, elas são tão tuteladas pelo Estado, quanto também são importantes para a ordem pública e o interesse social. Tá bom? Então, professora, Oi. isso que eu ia pedir. A senhora falou que são três peculiaridades. Vou passar agora, né, para vocês anotarem, tá? Para ficar Tá. aí anotado. Vamos lá. Essas três peculiaridades vou ditar aí vocês coloquem do jeito que vocês acharem melhor, ou número 1, ou letra A, desses três, tá? Primeiro, microsistema jurídico. Primeiro, é um microsistema jurídico. Segundo, é principiológica. Segundo, é principiológica. Terceiro, contém normas de ordem pública, e interesse social. Ordem pública e interesse social. Agora, eu peço a vocês que inaugurem comigo o CDC. Vamos abrir o nosso CDC. Vamos abrir a Lei 8.069 de 90. Vamos começar a trabalhar no CDC. Luana, vou te falar uma coisa. Você é excepcional, que você já colocou aqui até no chat todos os artigos que inauguram aí na Constituição. Olha. Só não coloquei o ADCT. Não tem problema. Depois vocês anotem aí com calma em casa. Em casa não, né? Muitos de vocês já estão em casa. Vamos lá, gente. Vamos inaugurar o nosso CDC, tá bom? E aí, eu quero chamar a vocês, vamos avocar agora o artigo 1º. Então, vamos lá. Vamos fazer o organograma mental aqui. Primeiro, a gente falou do artigo 5º
do inciso 32, que tem aí como base constitucional uma norma, né, um direito que tutela essa questão fundamental. Depois, nós partimos para o 170, que está dentro da questão da ordem pública, da questão do interesse social, da questão econômica do CDC, na relação de consumo. E aí nós falamos do 48, onde já lá no ADCT, o legislador já tinha aí para a concretização da realização de uma lei que tivesse aí essa especialidade, ok? Então, agora a gente vai partir para a nossa lei específica, o CDC. Vamos aí para o artigo 1º. Acompanhem comigo. O presente código estabelece normas de proteção e defesa do consumidor de ordem pública. Olha aí, lembram lá que a gente leu na Constituição? De ordem pública e de interesse social. Nos termos dos artigos. Aí repete os artigos que nós acabamos de estudar. Olha que interessante. Então, o artigo 1º do CDC inaugura aí a legislação, falando dos principais artigos que vão ser aí a estrutura para a norma ordinária. Artigo 2º e artigo 3º, nós vamos partir para a próxima aula, que a gente vai falar do conceito de consumidor e o conceito de fornecedor. Por enquanto, a gente está na parte introdutória. Aí eu vou pular para o artigo 7º. Peguem aí o artigo 7º do CDC. Vamos lá. O artigo 7º do CDC alude o seguinte: os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito. Olha aí, doutores, que eu falei da questão principiológica, dos princípios gerais do direito, da analogia, dos costumes e da equidade. Vamos parar para a gente pensar nesse artigo aqui? Olha só que interessante. Quando a gente fala da questão que o legislador me coloca aqui, os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte: não significa dizer que aquilo que eu não coloquei aqui no código não possa servir de fonte também para a utilização dos direitos e garantias com relação ao consumo. Então, exemplo, se vem uma norma que fale, uma norma específica de algum tratado internacional, que o Brasil seja signatário, vocês ainda não estudaram direito internacional público e privado, vocês vão estudar no semestre que vem comigo, para aí o azar de alguns, vão estudar de novo comigo, direito internacional público e privado, vão estudar TCC também de novo comigo, e vão estudar ética. Agora é overdose de Flammer até o final, gente. Então, olha só. Quando a gente fala dos tratados internacionais, os tratados internacionais, o Brasil, quando ele é signatário, significa dizer que ele internalizou um tratado internacional no ordenamento jurídico. E a gente tem que ter a noção que um tratado internacional ele pode versar sobre matéria de direitos humanos, e aí, se ele tiver matéria e forma, ele vai ter o mesmo status de uma emenda constitucional. Portanto, lembra lá que eu comecei a aula falando do bloco de constitucionalidade? Ele vai estar lá na pirâmide, no ápice. Um tratado de direito internacional que tenha matéria e forma de direitos humanos, ele faz parte do bloco de constitucionalidade. E aí, doutores, olha que interessante. Quando eu falo de um tratado, ele pode ter matéria de direitos humanos e aí ter equivalência de emenda constitucional,
E ele pode versar sobre qualquer outra matéria, inclusive sobre matéria de relação consumerista. E é isso que o legislador está dizendo. Se, porventura, o Brasil for signatário de um tratado internacional e essa matéria aí que está tipificada no tratado não tiver aqui, não significa dizer que não pode ter aplicação. Ok? E mais, quando o legislador lá no final diz o seguinte, olha, da legislação interna ordinária, regulamento expedido pelas autoridades administrativas, bem como princípio, analogia, é para a gente lembrar de uma coisa. Lembram lá das fontes do direito? A gente sempre, a gente não, né? Melhor dizendo, o juiz, o aplicador do direito, ele sempre se utiliza da lei ou ele pode se utilizar de outras fontes, como, por exemplo, jurisprudência, como, por exemplo, doutrina, como, por exemplo, tratados. Faz com a mãozinha sim ou não. Ele pode se utilizar de outras fontes? Pode. Então, o legislador está dizendo o seguinte, não pela relação de consumo ser tão importante e ser considerado um direito fundamental, olha, mesmo que não esteja aqui no CDC em si descrito esse direito, o legislador está dizendo que o aplicador do direito pode também se utilizar de outras fontes, como tratados internacionais, desde que o Brasil seja signatário, é claro, como a analogia, como os costumes. Quer ver um exemplo? Alguém disse, tem alguma coisa descrito em lei que furar fila ou que você ter que entrar na fila é obrigação? Você está violando algum direito? Não. Fila é um costume. Então, a gente tem que entender que os costumes também podem ser fontes de aplicação. E é isso que o legislador está dizendo. Tá bom? Agora, eu gostaria que vocês anotassem essa questão do diálogo das fontes, porque isso está sendo cobrado em alguns concursos em provas discursivas. Anotem aí, teoria do diálogo das fontes. Teoria do diálogo das fontes. Teoria aplicada pela doutrinadora Cláudia Lima Marques. Cláudia Lima Marques. Aí, vocês vão colocar entre Marques. Cláudia Lima Marques. Isso, exato. Ok, obrigado. Vocês vão colocar entre parênteses o artigo 7º do CDC que a gente acabou de ler. O artigo 7º do CDC, entre parênteses. Aí eu vou pedir a vocês que coloquem juntamente no diálogo das fontes o seguinte. Flávio Tartucci, que é um grande autor, né, gente, de direito do consumidor, Flávio Tartucci, diz que Flávio Tartucci diz que, abre aspas, as normas jurídicas não se excluem. As normas jurídicas não se excluem.
supostamente, porque pertencentes a ramos jurídicos distintos. Ramos jurídicos distintos. Mas se complementam. Mas se complementam. Ok? Então, olha que interessante quando a gente fala dessa parte introdutória no que tange a questão principiológica. Geralmente a gente usa, né, como via de regra, mas isso não é, tem exceção, que uma norma especial vai derrogar uma norma de âmbito geral. No CDC não acontece isso. Sabe por quê? Porque o CDC, axiologicamente falando, ele é uma norma abaixo aí da Constituição, para alguns doutrinadores. Mesmo sendo uma lei ordinária, ele tem um princípio ativo, né? Ele é tão ativo principiologicamente que, exemplo, se editarem uma norma que venha a violar, vamos supor que editem uma norma sobre algum aspecto referente a transporte aéreo, que venha a ter aí arbitrariedade, que venha ser aí, que venha de encontro com a norma do CDC. A norma do CDC, mesmo sendo uma norma geral, por ela ter base principiológica, o que vai acontecer? Essa nova lei que tem confronto com o CDC não vai valer. Por quê? Porque o CDC é uma base principiológica. Mal comparando, é como se tivesse uma edição de uma norma que confrontasse com a Constituição. E aí a gente sabe que toda norma que confronta com a Constituição, ela pode ser passível de uma inconstitucionalidade. Então, mal falando, é mais ou menos isso que a gente está explicando aqui, para a gente entender o quanto que o CDC ele é principiológico. Então, se vem expedir uma norma específica dentro dessa relação de consumo, mas que confronte com o CDC, o que vai valer é o CDC. Tá bom? Então, é importante a gente entender justamente essa parte principiológica aí. Ok? Professora, isso aí se decorre por conta do princípio da especialidade, né? O CDC é uma norma específica, que trata versa sobre o direito do Exatamente. consumidor. Isso. Não só por ser uma norma específica, mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte: ele é uma norma tão específica que a ele foi presenteado um status de norma infraconstitucional para alguns doutrinadores. Eu não estou dizendo que é uma norma, tá, na sua formalidade. Ou seja, gente, deixa eu explicar uma coisa que às vezes aluno esquece. Olha só, deixa eu dar um exemplo aqui. Deixa eu pegar uma garrafa. Deixa eu fechar, senão ela vai... Olha só. Eu tenho aqui uma garrafa, correto? Essa garrafa aqui, dentro dela tem água. Não tem cachaça não, tá? É água. Tem água aqui dentro. A garrafa, ela tem uma forma aqui, ó, cilíndrica. Essa forma da minha garrafa. Dentro dela carrega uma essência, que é a água H2O. Então, quando a gente fala de lei, a lei, ela tem dois ditames. Ela tem a sua forma, e ela tem a sua matéria, que é a sua substância, o que está dentro dessa garrafa. Se nessa garrafa eu tivesse chá, a substância, a matéria que estava aqui dentro, seria o quê? O chá.
Se fosse cachaça, seria a cachaça. Se fosse Coca-Cola, seria a Coca-Cola. Por que eu estou exemplificando assim? Porque quando a gente fala de norma, a norma ela precisa seguir uma matéria, ou seja, a essência, é aquilo que a Luana falou, aquilo que ela carrega de especial, e o que o CDC carrega de especial é a relação de consumo, é a matéria, é a essência. E a forma é o trâmite legislativo. Por isso que, exemplo, quando a gente fala de tratado internacional de direitos humanos, se esse tratado não tiver forma, ou seja, se ele não passar pelo crivo de uma emenda constitucional, se ele não tiver a fabricação igualzinha de uma emenda constitucional, lá do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, ele não vai ter status de norma de emenda constitucional, muito embora a matéria dele, a essência, a substância, seja de direitos humanos. Por quê? Porque ele não passou pela fabricação, ele não passou pelo quê? Pelo processo legislativo de uma emenda constitucional. Aí ele vai vir como? Como uma norma supralegal. A mesma coisa, o mesmo parâmetro a gente vai fazer para o CDC. Então, quando a Luana citou o princípio da especialidade, o CDC, além de ser específico sobre a relação de consumo, o nosso legislador deu a ele, presenteou ele, aonde? No artigo 5º. Assim como o ECA, assim como o Estatuto do Idoso, que são normas específicas e que trazem consigo o quê? Matérias que são parte de direitos fundamentais. Então, por isso que é importante essa questão do CDC, tá bom? Então, esse entendimento principiológico, o CDC por si só, ele já carrega consigo, quando lá no artigo 7º, ele fala sobre esse diálogo das fontes. Por isso que eu pedi vocês para anotarem, porque vira e mexe em algum concurso público no que diz respeito às provas discursivas, vem se colocando cada vez mais, pelo menos pela doutrina, o diálogo das fontes, tá bom? Professora, no caso, o CDC, o ECA, o Estatuto do Idoso, todas essas normas que a senhora citou são normas de eficácia limitada, que eles foi necessário uma criação em lei posterior, né, para que houvesse eficácia desses dispositivos constitucionais, né? Sim. Né? Vocês vejam que a própria Constituição, ela carrega, porque a nossa Constituição, ela é o quê? Ela tem um viés, o quê? De analisar, axiológico, de analisar todas as matérias. Só que a Constituição, se ela fosse carregar consigo todo esse compêndio de matérias específicas, ela não teria só esses 200 e poucos artigos. A gente teria que carregar uma mala de Constituição. Então, o que o legislador fez? Ele dá uma norma geral, dentro da base constitucional, e atribui ao legislador normas específicas, com especialidades, com substâncias de matérias específicas, como essas matérias que a gente acabou de falar. O ECA, o CDC, o Estatuto do Idoso, que são matérias importantíssimas. Então, se a gente, por exemplo, a gente fala da proteção à criança, a Constituição tem a proteção à criança, a Constituição tem a proteção ao idoso, a Constituição tem a proteção à família, mas nós temos lá no ECA essas proteções definidas especialmente, principiologicamente, tá? Por isso, matérias tão importantes. Doutores, eu gostaria que vocês anotassem uma posição do STJ, que é a súmula 381. Súmula 381, tá bom? Súmula 381. Depois vocês olhem aí no vadimeco de vocês, mas eu vou ler rapidamente, tá? A súmula 381 do STJ, ela diz o seguinte: nos contratos bancários é vedado, ou seja, é proibido ao julgador conhecer de ofício da abusividade das cláusulas. Depois vocês anotem com mais cuidado
a súmula 381 do STJ. Eu só li para vocês, que eu quero justamente explicar sobre isso. Quando a gente fala do CDC, e a gente está aqui conversando sobre essas questões de princípios, o CDC, ele tem uma norma de ordem pública e de interesse social. Nós lemos isso lá na Constituição, no artigo 170. Nós falamos sobre essa previsão constitucional, da importância do CDC, e também o artigo 1º do CDC fala sobre isso. Portanto, quando a gente fala dessa ordem pública e desse interesse social, é justamente a súmula 381 que vai me dar uma exceção. Então, quando a súmula diz nos contratos bancários é vedado, ou seja, é proibido o julgador conhecer de ofício a abusividade das cláusulas, é o seguinte: porque a ordem pública e o interesse social no CDC são princípios indisponíveis, inderrogáveis. O juiz tem que conhecer de ofício. Por isso que a atuação do Ministério Público em direitos coletivos, em ações coletivas, em relação ao direito do consumidor. Por quê? Porque é indisponível. Se o Ministério Público, se o juiz, qualquer autoridade conhece de algum crime, exemplo, eu entro em algum estabelecimento comercial, alimentício, e lá eu presencio, por exemplo, eu sou autoridade policial, eu presencio uma carne estragada, um alimento vencido, eu tenho que agir, porque isso é um crime de ordem pública e de interesse social. E aí, a atuação do Ministério Público é imprescindível, a atuação do juiz é imprescindível. E isso é o que é indisponível. Porém, olha a exceção que eu acabei de falar da súmula 381 do STJ. Quando for relacionado à matéria de contrato bancário, aí o juiz tem que agir o quê? Da parte, que aí não cabe a ele. Ele vai ter que ser o quê? Estimulado. Ele vai ter aquele princípio lá do impulso oficial. Eu vou ter que impulsionar a justiça, mas somente na questão dos contratos bancários. Oi. É engraçado, né? Porque assim, tudo que se trata diz respeito a questões onde se tem pessoas onde tem uma questão financeira muito alta, isso aí não se torna uma questão de ordem pública, né? Porque assim, eu trabalho com o direito consumidor, o que eu mais vejo é a cláusula abusiva, né? Aí eles criaram uma súmula. Aí isso aí não pode ser um direito indisponível e interesse social para as partes. Sim, mas É olha só. né? Olha o que a gente tem que analisar, Luana. O seguinte, quando a gente fala dos princípios que constituem o caput do artigo 5º, assim como os demais princípios que estão pertinentes à Constituição, quando a gente fala do princípio do impulso oficial do juiz, quando a gente fala do princípio do devido processo legal, do princípio da legalidade, da ampla defesa, do contraditório, todos esses princípios, eles estão pertinentes o quê? Aquela indisponibilidade onde você que procura a justiça, desde o momento que você impulsiona, o juiz, ele não pode deixar o quê? De olhar para o seu direito. Por isso que a gente fala sobre essas questões pertinentes a esses contratos. Então, muito embora a gente saiba que haja cláusulas abusivas dentro de alguns contratos que estão pertinentes aos contratos bancários, muito embora a gente saiba disso, eu, que sou parte e que vejo o meu direito violado, eu tenho que impulsionar a justiça para que ela diga se eu tenho esse direito ou não, e, evidentemente, né, as questões indenizatórias e assim por diante. Mas o que a gente está trazendo aqui é a questão da indisponibilidade da autoridade aí judiciária
de ofício agir, sem que haja um impulso oficial. É isso que a gente está falando, entendeu? Não sobre a questão do direito de qualquer um de nós acionarmos a justiça. A justiça, ela sempre vai estar lá, né, gente? Trabalhando de forma, vamos dizer assim, de forma rápida ou não, célere ou não vamos entrar nesse mérito. Mas é essa questão que a gente está falando. É o que, Luana? Não te ouvi. Apareceu mensagem que a chamada vai ser encerrada em poucos minutos. Sim. Qual vai ser o procedimento? A gente vai continuar a aula? Vamos lá, gente. Hoje a nossa aula ela vai se encerrar por aqui. Como eu falei para vocês, na próxima aula a gente vai usar o Team Link, porque aí a gente não tem esse espaço de tempo limitado, hoje como foi uma aula inaugural, mas eu quero deixar um recado para vocês. Vou fazer uma pergunta para vocês, e os 5 primeiros alunos que responderem essa pergunta e colocarem lá no mural do Classroom a resposta, claro, né, dessa pergunta, eu vou estar dando para vocês o meu livro com o livro, e aí com o nome de vocês autografado, tá? E aí, essa pergunta, como é que eu vou fazer? Os 5 primeiros vão estar... Daniela, desliga rapidinho seu microfone. Os 5 primeiros alunos que responderem essa pergunta lá no Classroom e eu ver o horário, né? Porque tem horário disponível, os 5 primeiros, mesmo que aí eu vou ter que fazer os 5 foram no mesmo tempo, eu vou pegar os 5 que colocaram primeiro, eu vou estar deixando lá na faculdade, lá na secretaria, o livro, tá? E aí com a dedicatória para vocês, tá bom? Aí Professora, a gente coloca no mural da turma? Isso, coloca no mural da turma a resposta, tá? Aí coloca agora os 5 primeiros, eu vou depois descrever quais foram os 5 primeiros, e vocês podem pegar a partir da semana que vem, lá na secretaria da faculdade, qualquer horário, é claro, né? No horário que a faculdade está trabalhando, de 9 até às 19, salvo engano, e aí vocês podem obter o livro de vocês. Eu vou colocar a dedicatória para vocês, tá bom? Para essa nossa aula inaugural. Anotem aí, então, a nossa pergunta de hoje. Estão preparados? E quem que é de Araraquara? Oi? E quem é de Araraquara? Quem é? Claudemir. Claudemir, você é de Araraquara? Sim. Não tem problema. Se você for um dos primeiros, eu mando por Sedex. Tá bom? Tá bom. Mas aí, se você colocar depois, eu vou colocar meu e-mail. Aí, para não ficar no mural exposto, eu coloco meu e-mail e você manda para mim seu endereço. Tá bom, Claudemir? Professora, você está me ouvindo? Você consegue me ouvir? Eu também moro em Araraquara. E tá bom, eu tô começando... Mas é porque eu estou começando hoje. Assim, eu vim de outra faculdade e eu não tenho acesso, por enquanto, ao sistema da faculdade, entendeu? Então, mesmo que eu quisesse responder, eu não teria como. Entendi, Paulo. Depois a Luana vai passar para você, então, o nosso código do Classroom, tá bom, Paulo? Sim. Tá, Luana? Beleza. Então, vamos lá, gente. A pergunta é: quais foram os deputados